Falando na mulher, nessa situação de feminicídio, é muito importante a lei do feminicídio. E assim, como é que na comissão se trabalha também a prevenção a essa violência que é cultural, que só a lei ela não está conseguindo travar? Não, a lei é mais para a pessoa pensar antes de praticar o crime, assim, que vai se agravar, mas não resolve. A lei é um amparo para você se apoiar, é um apoio. Né? Então tem que ter ações de educação, por exemplo. A gente tem debatido muito lá, trazendo professores, trazendo especialistas no sentido de como é que a gente introduz isso na escola à medida que vem um contraponto da tal escola sem partido. Né? Que não pode discutir nada na escola mais, né? Do jeito que as pessoas estão querendo. E o que me impressiona é que professores se submetem a isso, porque quando eu fui professora eu discuti o que eu queria na minha sala de aula. A sala é minha naquele momento, embora eu bote lá na caderneta que estou dando o que mandaram eu fazer. A subversão é necessária. A subversão é necessária nesse momento. Sou eu e meus alunos, eu vou discutir com eles. Se um deles não gostar, tem toda a liberdade para contestar. Isso que é bom, é o debate que é bom. Né? Onde eu ando fazendo debate, eu digo, olha, eu não sou dona da verdade, vocês podem discordar de mim e dizer. Hoje mesmo eu fiz um em alto onde teve gente que questionou, aí eu respondi, mas dentro da civilidade. Então, isso é bom. Então, é bom que na sala de aula tenha o debate, tenha o contrário, mas não pode impedir as pessoas de discutir gênero, discutir racismo, discutir homofobia. Não pode, porque se não for na escola, vai ser aonde? Porque a criança é que aprende. Nós, adultos, nós nos policiamos, mas já está aqui dentro. Né? A gente já introjetou, já incorporou. A gente se policia porque a gente estuda, porque a gente é militante, e os que não são, acabam soltando a frase como o jornalista soltou. Né? Porque está aqui dentro e aí uma hora sai. Agora, a criança não. Se ela aprende que ele é igual, que a cor da pele não faz a diferença entre as pessoas, ele leva para o resto da vida. Ele aprendeu. Então tem que ser na escola a discussão. Mas tem aí uns fundamentalistas que discutir, fala em gênero, tem uma fobia da palavra gênero, já percebeu? Exatamente. É que nem no tempo do comunismo. O comunismo era um palavrão que todo mundo tinha medo, agora é gênero. Um dia desse teve uma coisa ridícula da pessoa mandar tirar a palavra gênero de gênero alimentício. Né? Já está tendo uma fobia contra a fobia da palavra gênero. É um absurdo isso. E está embutido um preconceito. Porque estão dizendo que vão ensinar o filho a ser mulher e a filha a ser um homem. E não é isso. Não é nada disso, mas eles têm essa concepção. É o fundamentalismo também que está muito presente. Que é uma desculpa. Chega a ser, né? No nosso país, no Regina, momento. Uma desculpa. É uma desculpa. E a gente não pode embarcar. Então, eu conclamo os professores, não embarquem nesse negócio. Discutam na sala de aula aquilo que vocês acham que tem que discutir. Assim como tem que discutir a educação, como caiu na redação do Enem, do surdo-mudo. Como é que você vai conviver na sua escola com um menino que não ouve? Você tem que aprender a conviver com ele. É uma criança igual a você. Então, essa questão da igualdade tem que ser trabalhada nas crianças. Né? O menino não pode achar que pode bater na irmãzinha só porque ele é homem e ela é mulher. Não pode, porque depois ele vai bater na namorada, vai bater na esposa. Né? Então, é aprendizagem, só tem saída pela educação, não tem outro jeito. E a formação de professoras e professores é muito importante nesse sentido. E termina que fica uma coisa muito longe da gente. Não sei se você sente isso. Estando lá no parlamento, como é que você percebe essa formação? Por exemplo, para compreender que não é natural o ódio ao feminino. Pois é esse debate que a gente faz muito. A Comissão de Direitos Humanos tem debate toda semana, pelo menos 2 vezes, 2 grandes debates. E os temas são assim, sugeridos, são temas que a gente, uma vez é de projeto de lei que está lá, que a gente quer debater, e aí a gente chama as pessoas. Então, nesse sentido de esclarecer, aí já abordamos essa questão da formação do professor. Não é só do professor, acho que todos os currículos têm que ter direitos humanos. Isso. Então, você forma um médico, mas se ele não está nem aí para direitos humanos, ele vai maltratar a paciente. Na hora do parto, vai ficar dizendo piada com ela, né? Porque ele foi educado assim. Né? Então, ele tem que entender que na hora do parto é uma hora tão sagrada, que a mulher está sofrendo, mas feliz, que ele não pode estar dizendo um bocado de coisa que a gente ouve as mulheres dizer que eles dizem na hora lá do parto. Então, e é real. É real. E termina sendo uma outra violência. Uma outra violência. Então, quer dizer, tem todo um espaço para a gente estudar e para a gente debater. Acho que o debate é a educação na escola e o debate permanente entre os adultos para não fazer.
eu tenho o Salgado Maranhão, ele tem uma frase, ele diz assim, a criança tem que ser educada para não sentir vontade de ser violento. Porque nem sentir vontade de bater, não é só se policiar, eu quero bater, mas eu não vou bater porque não posso, não devo. Mas educar para não querer fazer. Não ter a violência como solução de conflito. Como solução de conflito, não é a solução, nunca foi, não vai ser. Então é preciso tratar essas questões, e é isso que a gente trata, é por isso que eu digo que a Comissão de Direitos Humanos, ela dá voz aos que não têm voz e dá visibilidade aos invisíveis. Eu gosto de dizer isso porque realmente é lá que as pessoas se sentem acolhidas. Né? O índio chega, eles já me chamam a senadora dos índios, porque os índios, eles argumentam mesmo, eles vão lá, eles têm uma organização boa, e aí quando chega lá, diz o pessoal da recepção, senadora, seus índios estão aqui, depois deixa eles entrarem, eles vêm falar comigo, mas eles estão só de calção, de minha filha, não tem índio que use paletó, não pode botar paletó no índio, é a vestimenta deles, eles saíram da aldeia assim, eles estão se sentindo bem vestidos assim, eles vêm só aqui no meu gabinete conversar comigo. E você falou de uma índia que queria falar e estava sem a blusa, né? A índia foi já com mais de 70 anos, mas ela estava só com a saia, mas não tinha blusa. E ele não queria deixar ela entrar de jeito nenhum. Eu disse, mas ela é uma das pessoas que vai falar, é uma das convidadas que vai falar. Como é que eu vou mandar ela embora? Até que deixaram ela entrar, né? E ela falou muito bem, assim. Foi muito bonita a fala dela. Cada coisa que índio fala é uma pancada no estômago da gente, assim. Sentir que a gente foi responsável por a situação que aquele povo chegou, né? Aquela história do cara na ditadura militar que foi matar o índio, né? Tava andando na mata e estava com medo dos índios e avistou um índio, aí ele atirou. Ele diz assim, atirei nele. Quando cheguei perto, vi que chorava, parecia gente. Gente, isso é forte demais. É forte. Eu li esse livro, eu comecei a ler esse livro dentro do avião e eu chorei o tempo todinho, e a pessoa do meu lado, que eu conhecia, por que você está chorando agora? Porque esse livro é triste demais, meu Deus do céu. E saber que aquilo aconteceu. É a narrativa das pessoas que fizeram isso. Então, eles contam, eles estão vivos e eles contam a história. Né? Alguns arrependidos, outros não. Mas fizeram isso, exterminaram nossos índios. E infelizmente, tem pesquisadores, que antes a gente não sabia dessas coisas. Os livros nunca iam contar. Mas nós temos bons pesquisadores. Inclusive, esse livro nós lançamos na Comissão de Direitos Humanos, né, numa audiência pública também sobre indígenas. A gente lançou esse livro do escritor Rubens, não me lembro o sobrenome dele, mas é um livro muito bom. A gente lê, a gente chora, mas a gente aprende a história do Brasil. Porque foi um extermínio, foi um genocídio que aconteceu. Vamos falar da mulher na política. O projeto que vocês senadoras, estavam fazendo de aumentar a quantidade de mulheres no parlamento. Como está hoje? Está na Câmara parado, congelado, que o Eduardo Cunha sentou em cima quando era presidente e esse outro presidente também não bota para andar. Quase votou um dia desse lá, estava pronto para votar, mas alguém pediu vista e não votou. Do Senado nós aprovamos, foi uma coisa muito boa, porque 13 mulheres, nós fizemos um carnaval naquele Senado e os homens ficaram constrangidos de não votar aquele projeto. Então nós conseguimos aprovar no Senado nos 2 turnos, que é a cota, né? Porque não adianta ter a cota só de candidatura. Tem que ter a cota de cadeira. Aquelas cadeiras são das mulheres. Elas vão disputar aquelas cadeiras. É assim que vai aumentar a participação. O pessoal, mas cota é concessão de não. Cota, para mim, é instrumento de promoção de igualdade enquanto houver desigualdade. Quando não houver mais desigualdade, não precisa cota. E naturalmente não vai haver nunca, porque você vê como tremem nas bases quando chega uma mulher com um projeto que movimenta, por exemplo, o Senado, né? Exatamente. Você vê o resultado. Aprovar. E aí, o que você fala para as mulheres, para elas saírem de uma situação de violência, de relação abusiva, de intolerância, e que elas procurem se empoderar? Olha, primeiro ela tem que sair do casulo, assim, não ficar sozinha. Quando ela começar a participar de grupos, ela vai ver que tem pessoas que têm o mesmo problema dela, ou problema parecido. Então, a ideia, eu estou até com uma cartilha sobre isso, em História em Quadrinhos, as mulheres se reunindo para cada uma contar a sua história, porque elas tinham vergonha. Uma começa a contar a sua história, a outra, aconteceu comigo, aí conta também. Então, elas vão juntando força. Tem que juntar força, tem que começar a se abrir. Não pode guardar para si
que apanhou do marido, ou que levou o empurrão. Não tem essa história de cair da escada, né? Porque a grande desculpa da história toda não é de agora. A mulher aparecia com o olho roxo, caiu da escada. Às vezes nem tinha escada, né? Então, é preciso assim, se juntar para ter força para falar. Porque se você fala, você vai ter apoio. Nós já temos muitos espaços de apoio que para lhe apoiar, para lhe acolher, para você não sofrer mais. E denunciar, usar as leis que a gente tem para fazer a denúncia. Não pode perdoar porque é o pai do meu filho, porque não. Eu acho que passou o tempo que quando apanhava do marido, que ia para a casa dos pais, os pais mandavam voltar para casa. Passou isso, acabou. Você não pode, se não tem a casa do pai para ir, pois vai para algum abrigo, para algum lugar, procure as entidades que apoiam, que você vai achar um lugar para ir, mas não pode perdoar. Você pode até um dia voltar se essa pessoa mudar, porque também tem que cuidar deles. Né? Não posso cuidar só da mulher que foi agredida, tem que cuidar do agressor, porque se ele não for cuidado, ele cumpre a pena e volta a ser agressor. Então ele tem que ser reeducado, e já tem experiências muito boas no Brasil sobre isso, de reeducar o agressor, ele nunca mais agredir. Já tem homens que estão com 5 anos, que saíram da prisão, estabeleceram uma relação e não agridem. E a Lei Maria da Penha prevê essa criação de locais para reeducar o agressor. Inclusive eu sou autora da lei que regulamenta esse artigo. Né? Então, já estou cobrando dos estados para começarem a fazer os seus espaços. E como a mulher Regina Souza se define? Uma mulher meio durona, né? Mas com coração de manteiga. Né? Sou chorona, mas eu sou dura também, sou exigente. Né? Acho que eu exijo até muito mais de mim, inclusive de mim, não sou exigente comigo mesma, assim, porque acho que por causa da vida sofrida que eu levei, né? Então, muita gente reclama que eu não sorriso, mas a vida não foi sorriso para mim, não. Então, não vou aprender a sorrir agora, né? Então, essa cobrança, assim, e também, assim, como política, quer dizer, quero fazer a política diferente, a política verdadeira, a política que eu entendo que deva ser. Então, só vou continuar uma carreira política se eu puder fazer do jeito que eu penso a política. Então, sou muito teimosa também, assim, né? Então, eu levo pancada, mas eu levanto, sabe? Nunca me deixo abater. Então, essa é a Regina Souza. Muito obrigada, Regina. Nada, querida. Estou à disposição. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que nos assiste. Obrigada a TV Antares, TV Assembleia e TV O Dia pelo apoio. Curta nossas páginas no Facebook e no YouTube. Até o próximo Sob Outro Olhar. Liga aí.